Enfim, bora lá, né? Começa esse negócio. Enfim, começando aqui com razões trigonométricas, né? A gente tem aqui, eu vou usar como base esse triângulo retângulo aqui, né? Que eu desenhei. Aqui esse ângulo de 30 graus é alfa. O de 60, eu acho que é beta, eu acho que é, não lembro. E o de 90 graus, né? Normal, se não me engano, quadrado, enfim. Aí, só pra gente definir aqui os nomes. Os lados B e C são catetos e o lado A é a hipotenusa do triângulo retângulo. Enfim, vamos lá, né? Aí, como eu falei aqui, né? A e B. No caso, A é hipotenusa, B e C são catetos. Aí, aí tem aqui o seno. No caso, a gente usa o seno, cosseno e tangente dos ângulos. Aí as fórmulas são: o seno é o cateto oposto, que é o cateto que está o mais distante que tem do ângulo. Aí no seno usa o cateto oposto sobre a hipotenusa. No cosseno, a gente usa o cateto adjacente. Peraí, que a câmera está desfocando. Pronto. No cosseno, a gente usa o cateto adjacente, que é o contrário do oposto, né? O mais perto do ângulo. A gente usa o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, dessa parte aqui, temos que o que eu expliquei agora, né? O CO é o cateto oposto, CA, cateto adjacente e hipotenusa. Enfim, aí, em relação a alfa, o seno é igual a C sobre A, o cosseno é igual a B sobre A e a tangente é igual a C sobre B. Por que isso? Ó, vamos ver aqui. C sobre A aqui em alfa, C sobre A seria nada mais, nada menos do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A mesma coisa em relação a, eu acho que beta. Só que, obviamente, a diferença tá no em qual, no caso, na fórmula de beta, né? Porque o seno seria o cateto oposto a beta, que no caso cateto oposto a beta, já seria o B. E é por isso que tem que se levar em condição o ângulo que você está vendo. Porque se você levar em condição os dois ângulos, os dois vão estar opostos em relação aos ângulos e ao mesmo tempo vão estar adjacentes. Então vai dar uma confusão tremenda. Aí, nesse exemplo de agora, eu estou usando o beta. O cateto oposto de beta seria o B sobre a hipotenusa do triângulo, que é A. O cosseno, o cateto adjacente, que é C, desculpa, sobre a hipotenusa, que é A. E na tangente, o cateto oposto sobre o adjacente, B sobre C. Então, a cada ângulo que você leva em perspectiva, tem sua diferença. Agora, continuando, né? Eu fiz uma pausinha, enfim. Aí você me pergunta, tá, beleza, já saquei nessa parte sendo cosseno e tangente, mas como que raios que eu vou usar esse trambolho aqui? Que até agora não falei nada de como vai usar isso aqui. Enfim, a gente vai descer um pouquinho aqui na revisão para a tabela de ângulos. O seno de 30 é 1 meio, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o contrário, raiz de 3 sobre 2 o ângulo de 30, raiz de 2 sobre 2 o ângulo de 45
e no caso 1 sobre 2 no cosseno de 60. E a tangente é o mais diferente deles. Raiz de 3 sobre 3, no ângulo de 30, 1 no ângulo de 45 e a tangente de 60 graus é só raiz de 3. Pronto. Aí, o que é que você vai fazer? Eu coloquei aqui para multiplicar a razão pela tabela, só que aí eu coloquei errado. No caso, você vai igualar um contra o outro. Mas por que eu coloquei multiplicar? Por que eu confundi? Então, isso é o que a gente vai entender na próxima página. Continuando aqui, por que eu coloquei para multiplicar? Bom, vamos usar em exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui, que era para determinar a altura da torre, né, dessa imagem. E você tem aqui em perspectiva o ângulo de 30 graus. A hipotenusa é de 20 metros e você tem que descobrir o cateto oposto. Então, o que você vai fazer? Você vai usar, aqui só para ter certeza, Enfim, eu falei ali para ter certeza, né, do que eu estava falando, mas aqui no ângulo de 30 graus você tem informação do cateto oposto e da hipotenusa. Em consequência, você vai usar o seno. Aí, no caso, o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Cateto oposto H e a hipotenusa 20. E como você vai usar? Com quem você vai multiplicar? Multiplicar não, você vai igualar. Você vai fazer eu não sei explicar. Enfim, o X da Xuxa, pronto. Enfim, por que esse 1/2 tá aparecendo aqui? Porque lembra que a gente usou o seno de 30? Então, vamos ver na tabela o que é o seno de 30. O seno de 30 nada mais é do que 1/2. Ou seja, você vai usar o seno, no caso, o nomezinho que está dando junto ao ângulo, para você poder saber como que você vai igualar. Aí você faz o X da Xuxa, que eu esqueci o nome que era. Aí você vai ter 2H é igual a 20, né? H vezes 2 é igual a 20 vezes 1. 2H é igual a 20. Aí você vai deixar H isolado, vai mandar o 2 de um lado para o outro, vai ficar H igual a 20 sobre 2. E a altura você descobre que é 10 metros, ou seja, essa altura, a altura dessa torre é de 10 metros. É basicamente isso. Só o básico, só o básico. 8 minutos de vídeo, né?